Olá, gente. Questionamentos em debate, professor Reinaldo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é só nos acompanhar na nossa plataforma no YouTube. Questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. Se inscreva e aperte o sininho das notificações. Gente, hoje nós vamos falar sobre geopolítica. O que é geopolítica? Bem, geopolítica está associado, gente, à hierarquia, às relações de poder entre os Estados-nações. Repetindo, está relacionada à hierarquia, às relações de poder entre os Estados-nações, ou seja, entre os países. Então, ao longo do tempo, ao longo da construção dos Estados nacionais, os Estados nacionais existe uma correlação de poder que nós chamamos de hierarquia. Existem Estados soberanos que são mais poderosos do que outros, e esses Estados mais soberanos, mais poderosos, né, para se manter poderosos e manter o seu status de comandante ou de hegemonia, eles se aliam a outros Estados nacionais. Essas estratégias nós chamamos de geopolítica. E a geopolítica também está associada a relações de poder. E essas relações de poder, dando um salto nos dias atuais, está relacionado também a questões econômicas, a questões de recursos naturais, a questões de tecnologia e a questões, por exemplo, bélico. Beleza? Então eu fui bem claro aqui. Essas relações de poder são construídas ao longo do tempo e está relacionadas a essas questões que eu acabei de enumerar para vocês, a recursos naturais, a questões bélicas, a questões militares, a questões propriamente dita, a questão de estratégias. Então, tudo isso nós chamamos, e a análise disso, a análise dessa conjuntura, quem faz essa análise é uma ciência que nós chamamos de geopolítica. E existe até profissionais, pessoas que estão capacitadas para fazer essa análise geopolítica, essa análise política das relações de poder entre os Estados nacionais, né, que é o cientista político. Mas também não é um ato específico do cientista político. Os sociólogos também têm essa capacidade, os geógrafos, os historiadores. Então, as pessoas das áreas, os filósofos, né, também têm essa capacidade analítica, né? Dependendo da área de atuação de cada profissional, eles olham essas correlações de forças, né, correlações de poder, e são capazes de analisar a conjuntura num dado momento. Olha só, a conjuntura geopolítica num dado momento, certo? Então, a questão da geopolítica também está associado à questão da ordem mundial. O que é uma ordem? A velha ordem, a nova ordem e a atual ordem mundial. A ordem, o que nós chamamos de ordem mundial, está associado com como que os estados estão hierarquizados e correlacionados na sua correlação de forças em um dado momento. Por exemplo, nós tivemos aqui, durante a Guerra Fria, no pós-guerra, até 1991, 1989/1991, os estados nacionais viviam numa organização hierárquica chamada bipolar, a bipolarização. Essa era a ordem mundial do pós-guerra, 1947 até 1990, 1991, até a queda do Muro de Berlim. Era uma ordem bipolar. Por quê? Porque existiam dois polos de poder, que eram os Estados Unidos, que liderava o sistema capitalista, e a União Soviética, que liderava o sistema socialista, que disputava a hegemonia do mundo. E nós não vamos entrar nessa questão, nessas nuances, porque já tem vídeo nosso, só você olhar no arquivo da plataforma do nosso canal, que você vai ter esse conteúdo explicadinho direitinho. Mas é só para enumerar que durante quase meio século nós tivemos essa hierarquia, essa ordem. Essa ordem foi desmantelada após a queda do Muro de Berlim, após o fim da guerra, após a vitória, a hegemonia soberana do sistema capitalista sobre o sistema comunista. Beleza? Então, pós 1990 para cá, a nova ordem mudou, deixou de ser bipolar e passou a ser multipolar, ou seja, vários polos de poder, né? Que não era mais só os Estados Unidos e a União Soviética. Durante esse período aí, emergiram outras potências econômicas, que foram os países europeus, alguns países europeus, o próprio Japão, e mais recentemente nós temos a China. E nós temos os novíssimos tigres asiáticos e os tigres asiáticos tradicionais, ou seja, países asiáticos que cresceram economicamente. Então a ordem mundial hoje não é mais uno e não é mais bi, é multi, porque existem vários polos de poder e cada estado se aliando, se articulando para manter a sua correlação de forças. Beleza? Então, olhando hoje, você tem os Estados Unidos como a grande potência econômica e militar do mundo,
que seu poder já foi muito maior, hoje nem tanto, porque ela disputa essa hegemonia com os chineses, mas aí não é só os chineses, se você olhar para o lado econômico, né? Você tem, na Ásia, você tem o Japão, você tem a Índia como potência emergente, você tem a Coreia do Sul, você tem os tigres asiáticos, né? Aí você olha para a Europa, você tem a União Europeia, que é um bloco fortíssimo, né? Que destacando alguns países, como por exemplo a Alemanha, a França, o Reino Unido. Então, você olha para o mapa mundo e você consegue ver essa correlação de forças, beleza? Que não é mais uma associada à ordem mundial. E essa ordem mundial, gente, como eu já falei para vocês, que não é um nem bi, é multi, essa ordem ela muda, como eu acabei de destacar aqui. Daqui 50 anos, como vai ser a ordem mundial? Eu não sei. Eu posso fazer aqui uma análise e fazer uma previsão, mas não quer dizer que essa previsão vai se concretizar. Por exemplo, daqui 50 anos, talvez o Brasil possa se tornar uma potência econômica, porque o Brasil já é a 10ª maior economia do planeta. Aqui na América do Sul, nós somos o país mais importante. E a África também está mudando a conjuntura, está recebendo fortíssimos investimentos chineses, e alguns países já se destacam economicamente, como é o caso da África do Sul. Beleza? Então, o que eu quero dizer para vocês, em suma, resumindo, o que é a geopolítica? A geopolítica é uma ciência, é um ramo da geografia, vamos dizer assim. E ela estuda a hierarquia, essa correlação de forças entre os estados nacionais. Beleza? Está associada à hierarquia e a correlação de forças que os estados nacionais se articulam para manter a sua relação de poder. Está associado também à relação de poder. Beleza, gente? Espero ter contribuído, ser breve e objetivo nessa questão tão importante. Beleza? Então, até o nosso próximo encontro.